No nosso mundo de hoje, que é uma correria só, parece que ter calma é quase um luxo, né? Mas e se uma prática antiga de milênios tivesse uma resposta bem prática e com base na ciência para o estresse dos nossos dias? Nesta análise, a gente vai ver como treinar a mente pode ser a ferramenta mais poderosa que existe. Então, para a gente entender essa história, a gente não vai começar num templo no topo de uma montanha, não. A nossa jornada começa num consultório médico. Foi um susto, um alerta mesmo, que mudou completamente o rumo da vida do autor Daniel Goleman e o levou a explorar a meditação por pura necessidade. Imagina só ouvir isso do médico. A doença é um porrete para chamar sua atenção. Pesado, né? E olha, isso não era só uma figura de linguagem. Essas palavras foram o verdadeiro divisor de águas na vida dele. E essa chamada de atenção veio na forma de um diagnóstico bem sério. Daqueles que colocam a gente numa zona de risco e forçam a repensar tudo, sabe? Era hora de virar o jogo e ir pra ontem. E o centro de tudo era esse número aqui, 11. Essa era a pressão diastólica dele. Só para ter uma noção, o sinal vermelho da hipertensão geralmente acende no nível 9. Ou seja, ele não estava só batendo na porta do perigo, ele já tinha entrado e se acomodado. E esse porrete, essa baita chamada de atenção, foi o que empurrou Goleman para uma busca de verdade. Ele não queria só um remédio para o sintoma, ele queria entender a raiz do problema. E foi essa busca que o levou para um lugar, digamos, inesperado. Um retiro de meditação completamente imersivo. Tá, beleza. Mas afinal, o que é meditação? Vamos tirar da frente aquela ideia de esvaziar a mente, que a gente sabe que não é bem por aí, né? O que é isso na prática? Olha que simples. Meditação nada mais é do que treinar a atenção, de forma sistemática. Pensa numa academia, só que para a mente. A gente não vai para a academia para parar o corpo, vai para fortalecer os músculos. Com a meditação é a mesma coisa. O objetivo não é parar de pensar, mas sim fortalecer o nosso músculo da atenção. E o treino do Goleman foi intenso. Pensa só, acordar às 4 da manhã com um sino, silêncio absoluto o dia inteiro, nada de olhar no olho de ninguém. E os dias eram dedicados a uma única coisa, observar a própria respiração. Imagina o contraste com a nossa vida, cheia de notificação, barulho, é outro mundo. O legal é que, apesar de existirem centenas de técnicas diferentes, tudo se resume a duas grandes avenidas. A primeira é a da concentração, quando a gente foca a atenção num ponto só, como a respiração. A segunda é a da consciência plena. Aqui, a ideia é observar tudo que passa pela mente, pensamentos, sons, sensações, mas sem se agarrar a nada. É só deixar fluir. Tudo isso é muito bonito, mas funciona mesmo? De verdade? A experiência do Goleman foi tão transformadora que ele, como bom cientista, foi atrás de respostas. Ele queria saber o que a ciência diz sobre isso, o que acontece no nosso corpo quando a gente medita. Para descobrir, ele montou um experimento lá em Harvard. De um lado, os faixas pretas da meditação, gente com anos de prática. Do outro, um grupo de novatos, pessoas que até se interessavam pelo assunto, mas que nunca tinham praticado. E qual foi o teste? Colocaram os dois grupos para assistir um filme bem indigesto. Cenas fortes de acidentes de trabalho é um jeito padrão que os laboratórios usam para causar estresse de propósito e medir como o corpo da gente reage. E o resultado? Bom, o gráfico já diz tudo. É impressionante. Claro, todo mundo ficou estressado, é normal. A grande diferença foi no depois. O corpo dos meditadores experientes se acalmou, voltou ao normal, numa velocidade muito, mas muito maior. Isso, na prática, é o que a gente chama de resiliência. E não para por aí não. Os benefícios vão muito além de lidar melhor com o estresse. A ciência já comprovou que a prática regular ajuda a baixar a pressão arterial. Lembra do problema original do Goleman? Pois é, e também fortalece o sistema imunológico, melhora o foco e até nos torna mais empáticos. Mas aí sempre tem aquela pulga atrás da orelha, né? Que um amigo do Goleman resumiu perfeitamente. Poxa, eu sei que preciso dar uma freada, mas não quero virar um zumbi. É aquele medo de que meditar vai deixar a gente lento, meio aéreo, sabe? Só que a ciência mostra exatamente o contrário. Longe de transformar alguém num zumbi, a meditação funciona como um personal trainer para o músculo da atenção. O resultado? Uma mente mais afiada, mais presente e mais focada. Ok, então como a gente começa a treinar esse músculo? A boa notícia é que não precisa se isolar num retiro. Vamos ver agora 4 técnicas, 4 caminhos bem práticos que dá para encaixar na vida corrida de hoje em dia. O primeiro é o básico da meditação.
focar na respiração. É simples, sentar num lugar tranquilo, prestar atenção no ar que entra e no ar que sai. A mente vai viajar? Com certeza vai, e tá tudo bem. O exercício é só esse, perceber que viajou e, com gentileza, trazer a atenção de volta. Depois tem o escaneamento corporal. Essa é ótima para relaxar. A ideia é, deitado ou sentado, fazer uma varredura mental pelo corpo todo. Começa lá nos pés e vai subindo, só prestando atenção no que cada parte está sentindo. É uma ferramenta poderosa para a gente se reconectar com o corpo e soltar a tensão do dia. A meditação de concentração é um passo a mais. A respiração continua sendo a nossa âncora. Mas quando aparece uma distração, tipo um barulho ou um pensamento, em vez de brigar com ela, a gente dá um nome para ela na nossa mente. Ouvindo, pensando. Observa por um segundo e aí sim volta para a respiração. E para quem não consegue ficar parado de jeito nenhum, existe a meditação andando. É isso mesmo. Num espaço pequeno, a gente caminha bem devagarinho, prestando total atenção em cada movimento da perna e do pé. É a prova de que meditar não é só ficar sentado de perna cruzada. Beleza, agora para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas. Como é que tudo isso se encaixa na vida real, no nosso dia a dia? Porque, no fim das contas, a grande sacada da meditação não é criar uma bolha para fugir dos problemas. É exatamente o contrário. É construir uma ferramenta interna para a gente conseguir encarar as pressões da vida de frente, só que com mais calma, mais clareza e com muito mais jogo de cintura. Então fica aqui uma reflexão para a gente levar. Se a nossa atenção é a lente através da qual a gente enxerga o mundo, o que será que um treino desses, um fortalecimento dessa lente, poderia destravar na nossa vida? No trabalho, nas nossas relações,